Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina Pascoli, estou aqui para mais uma resenha sem spoiler para vocês. E hoje eu estou trazendo uma obra complicada falar sobre ela, porque é uma obra extensa, uma obra muito grande, muito popular, que é essa belezura aqui, olha só, It, a Coisa, do autor conhecidíssimo, né, Stephen King, que tem muita coisa publicada, né? Esse é o segundo livro que eu leio do autor. O primeiro que eu li foi sobre a Redoma, que tem já a resenha aqui no canal, só você procurar que vocês vão encontrar. Mas hoje eu vou falar então sobre It, a Coisa. Esse livro, pessoal, tem 1.100 páginas, tá? Então realmente é um calhamaço, como vocês podem ver, tá? É uma obra gigantesca, sem ilustrações, é texto mesmo, tá? Espaçamento bacana, mas assim, letra pequena, então realmente é grande, tá? Sem refresco nenhum, mas é um livro assim que passa rápido, tem uma leitura fluida, uma leitura tranquila, uma leitura fácil, que é uma característica do autor aí, pelo que eu tenho percebido. Bom, essa edição que eu tenho aqui foi publicada pela editora Suma, tá? O livro foi publicado em 1986, então já tem um tempinho aí, tá? E já vamos para a história, vou falar para vocês da história do livro. O livro ele se passa em 2 momentos. E só para avisar, tá? Eu fiz umas anotações aqui, porque é bastante coisa para falar a respeito, então eu fiquei com medo de esquecer, então eu já fiz um guia aqui, certo? Então o livro se passa em 2 momentos. O primeiro momento é em 1958 e o segundo momento é em 1985, 27 anos depois. Por quê? Porque assim, esse fenômeno que é o It, né, ele vai acontecer de 27 em 27 anos na cidade de Derry, no Maine, que é aí uma cidade. O Maine é um estado onde acontece muita coisa aí nos livros do King, tá? Então é um local dos Estados Unidos que ele criou e muitas histórias se relacionam com esse local ou se passam nesse local, tá? Então, Derry, que é a cidade onde acontece a história, fica no Maine. E aí, o que acontece? Esse fenômeno aí, o It, ele acontece nesse intervalo de 27 em 27 anos, tá? E o livro, ele traz essas idas e vindas temporais, certo? Mas é sempre muito bem claro do que se trata e não fica confuso, tá? É bem tranquilo de se ler. E aí o livro, ele vai ter uns personagens, tá? Que é o Bill, o Rich, o Eddie, o Stanley, o Ben, o Mike e a Beverly, a única menina aí do grupo, tá? E eles fundam, então, o Clube dos Otários, né, o Loser Club, alguma coisa nesse sentido, e começam a acontecer aí as aventuras desse grupo, tá? É um grupo, assim, formado por crianças fora do padrão, então você tem um menino que é gordinho, um menino que é gago, um menino que tem problema de se relacionar com os outros, um menino que é judeu, um menino que é negro, e cada um deles, né, sofre algum tipo de bullying, alguma coisa nesse sentido. Então, eles acabam se juntando aí e tendo uma grande amizade, tá? Bom, e aí o que acontece, né? Esse grupo, ele vai passar, né, na infância por experiências traumáticas aí, envolvendo um palhaço assassino, né? Que muita gente acha que o nome do palhaço é It, e não, o nome do palhaço é Pennywise, tá? Então, o Pennywise, ele vai aparecer, né, aí a cada 27 anos, trazendo eventos trágicos aí para a cidade, né? E em 1858 são essas crianças que sofrem aí com esses eventos, que percebem esses eventos. Esses eventos, aí, eles não são percebidos pelos adultos, né? Então eles são percebidos pelas crianças, tá certo? Só que ao contrário do que muita gente pensa, o livro não é sobre exatamente um palhaço. O Pennywise, ele muitas vezes toma a forma de palhaço, mas ele é como, eu poderia dizer, um metamorfo. Ele adquire a forma daquilo que você tem mais medo. Então por isso que é It, a coisa. É uma coisa indefinida, tá? Ele vai ser a coisa que te assusta, a coisa que te traz medo, a coisa que está lá no seu subconsciente e te traz aí algo sombrio, certo?
E na maior parte das vezes ele tá nessa forma aí do palhaço Pennywise, tá certo? Então ele é uma expressão do medo. E aí, então, como eu falei, a cada 27 anos vai aparecer algo relacionado com ele, eventos macabros na cidade, os adultos não percebem. E quando essas crianças percebem esses eventos e começam a fazer pesquisas e vão entendendo, né, tudo o que acontece, eles resolvem lutar contra o Pennywise, né? Principalmente porque o Bill, que é o personagem principal aí do livro, ele perde o irmão, né? O irmão dele é assassinado pelo Pennywise. Então esse é o grande motivador, né, para o Bill começar a ir atrás do palhaço. E aí, como eles têm aquela grande amizade e todos eles são de alguma forma afetados pelo Pennywise, eles vão atrás, né, de combater esse palhaço. Então ocorre o combate, né, quando na infância, nessa primeira parte aí do livro. Aparentemente, o palhaço é vencido, só que 27 anos depois os eventos começam a acontecer. E eles, quando criança, fizeram uma promessa de que se voltasse a acontecer, eles se encontrariam novamente, né, para combater novamente aí o Pennywise. Acontece que cada um, depois desses eventos, toma um rumo na vida, se mudam da cidade, só o Mike fica na cidade, né, de Derry. E aí os eventos começam a acontecer novamente 27 anos depois. O Mike liga para os amigos, né? Eles se reencontram na cidade para novamente tentar lutar contra o palhaço aí, contra o Pennywise, né? Contra todos os eventos macabros aí que acontecem. Então tem um retorno e o livro ele começa a partir desse retorno. Então a narrativa é contando as coisas que aconteceram no passado, o encontro dos amigos e o novo embate contra It, a coisa, certo? Bom, vão acontecer fatos, vão acontecer assassinatos, vai acontecer muita coisa, e aí principalmente, né, o livro vai trazendo todos esses acontecimentos, é muito gostoso de ler, a amizade deles é muito interessante, as coisas que aconteceram são misteriosas, né, tem muita coisa legal mesmo no livro, e há uma explicação para a origem do Pennywise, há uma explicação para a origem da coisa, tá? Essa explicação, no primeiro momento, pode não agradar muitas pessoas, eu já cheguei a ver isso, mas dentro do universo do Stephen King faz sim muito sentido, certo? Então tem uma explicação para a origem da coisa. E esse livro, apesar de você falar assim, é um livro muito gostoso de ler, muito bacana, você fala, tá, mas é um livro sobre palhaço assassino, assassinato, morte, terror e etc. Na verdade, ele não é um livro assim muito sobrenatural. Ele é muito mais um terror psicológico, sabe? São as coisas da nossa cabeça, né? As coisas que eles criam. O Pennywise é uma expressão do medo deles, tá? E apesar disso tudo ser realmente pesado, o livro vai falar muito, assim, vai mostrar muito das relações de amizade, de lealdade entre eles. Tem cenas, tem partes engraçadas, porque eles são jovens, eles são crianças e que se divertem, né? E tem os seus sonhos, os seus crushes e tudo mais. Então, por esse lado, sim, é muito bacana de ler o livro, tá certo? E ele vai tratar, assim, sobre situações de bullying, de preconceito, a questão de envelhecer, como cada um foi envelhecendo e seguindo sua vida. Os personagens são muito bem construídos, tá? Você realmente entende cada um deles, de repente você pegar uma fala isolada, você sabe de quem é, porque você conhece realmente a fundo esses personagens. Por isso que o livro é tão grande, né? Porque realmente ele é muito bem trabalhado. E eu vou falar um pouquinho sobre o filme. Os dois filmes, né? Tem o It Parte 1 e Parte 2, vocês encontram aí facilmente nos streamings aí da vida, tá? Eu particularmente não gosto de filme de terror, tá? Não gosto. Mas eu resolvi assistir porque eu vi muita coisa interessante a respeito do filme, tá? Eu assisti primeiro o primeiro filme, depois eu li o livro e aí depois eu assisti o segundo filme. Muita gente não gostou dos filmes, achou muito ruim, principalmente o segundo. Eu, assim, não sou crítica de cinema, tal. Eu tenho um gosto bem tranquilo para filme, tá? Não é muito difícil me agradar. E eu realmente gostei dos dois filmes. Realmente o primeiro é mais legal. Tá? O primeiro é mais legal, eu acho que porque o elenco infantil do filme é muito cativante. Os atores são muito bons, assim.
As crianças ali são muito carismáticas. O filme tem um clima assim, muito Stranger Things, com muita referência a coisa dos anos 80, muita cultura pop, tá? Muito legal. Então, é um filme bem gostoso de assistir, tá, gente? E não é um filme tão assustador assim, a não ser que você tenha muito medo de palhaço e fique, né? Mas eu, que sou uma pessoa sensível para filme de terror, assisti tranquilamente. Inclusive, o primeiro assisti no cinema. O filme, ele é bem fiel ao livro na medida do possível. Por se tratar de uma história gigantesca, de um livro de 1.100 páginas, fica muito difícil você fazer um filme que seja extremamente fiel ao livro. Obviamente vai faltar muita coisa, tá? Mas ele é, sim, muito fiel ao livro, tá certo? O elenco infantil é muito parecido depois com o elenco adulto. Os atores, assim, da parte infantil do filme são assustadoramente parecidos com os atores adultos, tá, gente? Isso é bem legal, tá? Eu li que o Stephen King gostou muito dos filmes, inclusive ele aparece no segundo filme como vendedor de uma loja. Então, o próprio King faz uma participação aí no filme, tá certo? E por que eu resolvi assistir o primeiro filme, sendo que eu não gosto muito de filme de terror? Eu vi uma matéria no Pipocando, né, no canal Pipocando, a respeito do filme, e aí eu me interessei. O ator que faz o Pennywise, o primeiro nome dele é Bill, ele tem um sobrenome bem complicadinho aí, mas esse ator que faz o Pennywise, gente, eu acho ele incrível no filme, incrível. E muito do filme foi apenas maquiagem, né? Então eu vi no Pipocando que foi usado pouquíssima computação, pouquíssimos efeitos, foi muito assim na maquiagem mesmo, muito feito ali na unha. E as cenas que acontecem no subsolo da cidade de Derry, essas cenas, esse cenário ele realmente foi construído e eles filmaram ali dentro sem uso de computação. Então eu achei isso bem interessante, tá? Outra coisa que eu vi que foi bem legal, bem interessante, é que as crianças faziam as partes delas no filme e não tinham contato com o ator que fazia o Pennywise sem a maquiagem. E quando eles iam gravar juntos, eles também não tinham contato com o ator antes, então eles nem conheciam o ator, eles só tiveram contato durante as cenas. Então as crianças realmente tinham muito medo do Pennywise. Parece que um dos atores chegou a ter problemas, aí tiveram que tirar a maquiagem do ator e mostrar o ator na versão humana aí para a criança para continuar as gravações, mas eu achei isso interessante, daí quis ver. E realmente, cara, o ator que faz o Pennywise, Bill, ele tá incrível, eu achei incrível. O filme também traz muitas referências aos anos 80, como eu falei para vocês, ele tem muitos easter eggs, tá? E assim, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar vários. E aí eles mostram as cenas, um trabalho muito legal. Eu recomendo o vídeo da Sessão Nerd, né, sobre os easter eggs. Acho que são 25 easter eggs escondidos aí no filme It, a Coisa. Vou citar alguns que eu achei mais legais aí para vocês. O filme traz muitas referências a filmes dos anos 80. Tem uma cena que a Beverly, ela tá olhando lá no ralo da pia e sai aquele sangue, né? Aquele sangue que vai pro teto. É uma referência, né, ao filme A Hora do Pesadelo, certo? É uma cena muito parecida, então foi certamente uma homenagem aí que foi feita, certo? Outros filmes dos anos 80 também têm referência ali, cartaz no quarto dos meninos, filme que tem cartaz no cinema, tá? Tanto é que essa cena da Beverly, que é muito parecida com uma cena da Hora do Pesadelo, depois quando eles estão passando na frente do cinema da cidade, tá em cartaz exatamente A Hora do Pesadelo, o filme onde tem essa cena. Então, obviamente, não foi nenhuma coincidência, tá? Tem muitos detalhes do livro que aparecem no filme, sabe? Como marca de uma bebida, marca da cera que eles usam lá pro barquinho. É muito interessante isso. Tem referência a Maturi, que é a tartaruga relacionada à origem do universo, que é uma coisa que aparece no universo do King, tá? Tem uma referência a ela, tem uma cena que o Bill pega uma tartaruga de Lego, e em outros momentos também tem referência a essa tartaruga, tá? É uma coisa bem maluca, bem viajada, que você tem que dar uma pesquisadinha a respeito aí, que aparece na obra do King. Tem referências a obras anteriores do King, por exemplo, na camiseta dos garotos, tem um garoto que aparece com a camiseta com uma referência ao Christine, o carro assassino, tá? Tem uma cena que eles estão na praça, tá tendo uma festividade, no palco tem um palhaço
dançando, interagindo com as crianças, daí tem até meio macabra essa cena, que daí o palhaço para, fica olhando. Esse palhaço não é o Pennywise, tá? Mas é interpretado pelo Bill, o mesmo ator que interpreta o Pennywise. E a roupa que ele usa nessa cena é igualzinha à roupa do Pogo, o palhaço assassino, né? Que foi um palhaço que realmente existiu e matou crianças, tá, nos anos 70 nos Estados Unidos. Tem até um livro que fala sobre isso, né? O Killer Clown. E aí eles fazem uma referência a esse palhaço aí nessa cena, certo? Outra coisa também, tem algumas referências porque tem o filme It, a coisa dos anos 90, tá? E tem algumas referências a essa versão mais antiga aí do filme. Gente, o filme vale muito a pena, tá? Eu gostei, eu particularmente gostei, muita gente não gostou. E o livro, sim, também vale muito a pena, tá, gente? Eu adorei, foi muito legalzinho de ler, certo? Gostei bem mais do que Sob a Redoma, apesar de serem obras totalmente diferentes, tá, gente? O estilo é muito diferente e tudo mais. Eu acho que vale a pena, sim, quem gosta aí do King e tal. Você nunca leu nada do Stephen King? Vale a pena começar pelo It? Se você quiser, lógico, ninguém vai te impedir. Mas se você procurar no YouTube, você também acha muitos vídeos aí da galera que já leu muito do King e eles dão, assim, uma linha do tempo aí para você começar, por onde começar, tal, e ir se aprofundando antes de chegar nas obras maiores, tá certo? Esse foi o segundo livro do King que eu li. Gostei bastante, tá, gente? Apesar de ser aí um terror, ele é muito mais psicológico. Ele vai tratar muito de amizade, de relação. Então, não é nada aterrorizante, ainda nada terrível, tá certo? Eu recomendo aí para vocês. Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você gostou dos filmes, se você não gostou dos filmes, enfim. Tem uma passagem bem polêmica aqui no livro, tá? Mas no final aí, que eu não vou contar para vocês exatamente o que é, porque a ideia é que você não estragar a sua experiência de leitura. E essa cena foi... essa passagem não foi retratada aí no filme, porque seria muito polêmico, não tinha necessidade e a história dava para desfechar tranquilamente sem nada disso, tá? Todos os mistérios são resolvidos, o livro não deixa nenhuma ponta solta, tá? É muito bem fechado, personagens bem trabalhados, então recomendo sim para vocês It, a coisa, tá certo? Deixa seu like aí, me siga no Instagram, @SabrinaBTV, e a gente se vê na próxima resenha. Tchau, tchau!